Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, reunidos na alegria da fé, celebramos o dia mais importante da nossa fé cristã, a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas. É o dia em que o Senhor ressuscitou, cumprindo todas as promessas de Deus. Preparemos o nosso coração para acolher a palavra que nos é dirigida neste santo dia. Domingo 5 de abril de 2026, domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor, ano A. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Está começando mais uma liturgia diária, a liturgia especial deste domingo de Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando, eu peço para você compartilhar esse vídeo para seu irmão, dê aquele like, acione o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo, inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos para a primeira leitura. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34a a 37 a 43. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 117, versículos 1 a 2, 16 a 17, 22 a 23. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para contar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. O nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa, na sinceridade e verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não compreendiam a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje não é apenas um dia bonito no calendário da igreja. Hoje é o dia que dá sentido a tudo. Se não houvesse a ressurreição, como ensina a igreja, a nossa fé seria vazia. Mas Cristo ressuscitou, e isso muda absolutamente tudo. O Evangelho começa com uma cena muito humana. Maria Madalena vai ao túmulo ainda no escuro. Isso é profundo. O coração dela ainda está na dor, na perda, na tristeza da cruz. Quantas vezes também nós caminhamos assim, no escuro, sem entender o que Deus está fazendo. Mas é justamente nesse escuro que Deus começa a agir. Uma pequena historinha para entender isso melhor. Imagine uma pessoa que planta uma semente. Ela coloca a semente na terra e por dias parece que nada acontece. A terra está escura, fechada, silenciosa. Quem olha de fora pensa, morreu. Mas por dentro, a vida está nascendo. Assim é a ressurreição. O túmulo parecia o fim, mas era o começo. Pedro e o outro discípulo correm ao túmulo. Isso também é significativo. Quando alguém ama, corre. O amor não anda devagar diante da esperança. E quando chegam, veem os sinais, as faixas, o túmulo vazio, e o Evangelho diz algo muito bonito. Ele viu e acreditou. Não viu Jesus ainda, viu sinais e acreditou. Aqui está uma lição profunda da nossa fé católica. Nem sempre veremos tudo claramente. Muitas vezes Deus nos dá sinais, na palavra, na Eucaristia, na vida, e somos chamados a crer. Outra historinha. Um pai ensinava ao filho a andar de bicicleta. O menino dizia: "Pai, eu tenho medo de cair." E o pai respondia: "Confia em mim, eu estou segurando." O menino começa a pedalar inseguro, até que de repente percebe que o pai já soltou. E mesmo assim ele está andando. Assim é Deus. Muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, mas Ele já nos sustentou até aqui. A ressurreição é a prova disso. Deus nunca abandona. São Paulo, na segunda leitura, nos diz: aspirai às coisas do alto. Isso não significa desprezar a vida aqui, mas viver com um coração diferente. Quem crê na ressurreição não vive apenas para o imediato, para o material, para o passageiro. Vive com esperança eterna.
E aqui entra um ponto muito importante da nossa fé. A ressurreição não é só um acontecimento de Jesus, é uma promessa para nós. A Igreja nos ensina que fomos inseridos na morte e ressurreição de Cristo no batismo. Ou seja, a vida nova já começou em nós. Mas há um desafio: viver como ressuscitados em um mundo que muitas vezes ainda vive como se estivesse no túmulo. Quantas pessoas vivem presas ao passado, à culpa, ao pecado, ao desânimo, como se a pedra ainda estivesse fechando o túmulo. Mas hoje Deus nos diz: a pedra foi removida. Talvez alguém carregue dentro de si uma dor antiga. Talvez alguém pense: para mim não tem mais jeito. A Páscoa responde: tem sim, porque Deus é especialista em fazer nascer vida onde parecia impossível. A cruz não foi o fim. O túmulo não foi o fim, e aquilo que você está vivendo também não é o fim. Cristo venceu a morte, e com ele nós também venceremos. Por isso, hoje a Igreja não apenas anuncia, ela proclama com alegria: Cristo vive, e porque ele vive, nós temos esperança. Porque ele vive, o amor vence. Porque ele vive, o pecado não tem a última palavra. Meus irmãos e irmãs, que neste dia santo da ressurreição possamos renovar a nossa fé, reacender a nossa esperança e fortalecer o nosso amor. Saiamos daqui como verdadeiras testemunhas, como Pedro, anunciando com a vida que Cristo ressuscitou. Que a alegria da Páscoa permaneça em nossos corações hoje e sempre. Amém. Chegamos a mais um final de nossa liturgia diária. Obrigado por você ter ficado até aqui. Essa liturgia de domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado mesmo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o manto de Nossa Senhora nos cubra, nos enche de bênção, de graça. E ficamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. E até o próximo vídeo.